Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer. Eu sou o Rafner, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Muito obrigado a vocês que estavam nos aguardando, participando do chat, deixando já a opinião de vocês. Muito obrigado a você que está me assistindo no gravado em um outro dia, em um outro ano. Obrigado pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários, pelas críticas construtivas. Muito obrigado. Olha, eu tenho algo, né, em mim que talvez seja um defeito, eu não sei se é defeito, não sei se é qualidade. Talvez aconteça com você também, que é o seguinte: eu quando eu tenho alguma ideia ou quando eu sei de alguma coisa que vai me beneficiar, ou vai me trazer lucro, eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, ó, eu descobri algo, né? Ou eu tive uma ideia aqui que vai render um bom dinheiro, e eu gosto de transmitir para as pessoas, eu gosto de passar a minha ideia. E no mundo em que a gente vive, né, embora isso eu considere uma coisa positiva, e como eu disse, às vezes não é, porque no mundo em que a gente vive tem pessoas maldosas, né? Há pessoas que muitas vezes se demonstram amigas, mas que depois você vai descobrir que não é nada daquilo. E às vezes você passa alguma coisa para aquela pessoa, querendo o bem da pessoa, querendo que ela compartilhe com você uma coisa que você considera boa, lucrativa, positiva, e essa pessoa não retribui com gratidão. Eu não digo nem que não retribua com gratidão, mas muitas vezes venha te prejudicar depois. Ô, Rafine, por que você está falando sobre isso? Porque eu não tenho nada contra ninguém, eu não quero o mal de ninguém. Quando eu trato do caso Flor de Lis aqui, eu não estou tratando do caso porque eu quero que a Flor de Lis se arrebente, que ela, sabe? Eu estou falando de fatos, eu estou abordando fatos, né? Então, não tem nada de que eu estou querendo o mal de A, de B, de C. Tá? Eu estou falando de consequências por um caso grave que, como é a Flor de Lis, poderia ser outra pessoa. Tá? E como há aqui situações em que nós estamos abordando também no canal e que nós vamos abordar. Então, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu no meio da família, né? A chamada família Flor de Lis, e nós estamos abordando o caso. Então, isto dito, segure aí que eu vou passar para vocês algumas informações sobre esse caso e como costumamos fazer, nós vamos abordar, fazer análise juntamente com vocês, tá? Claro que a opinião de vocês, ainda que a opinião não seja como a minha, que a sua opinião, ainda que a sua opinião seja contrária à minha, né, não tem problema nenhum, tá? Você tem a liberdade de comentar aqui e apresentar os seus argumentos. Mas vamos lá, eu estou aqui no canal, eu tenho duas fontes aqui para apresentar para vocês. Nós vamos aqui utilizar o áudio do canal Rede Rio TV, embora, por ser um canal parceiro nosso, o canal Rede Rio TV nos conceda, né, a equipe nos permite utilizarmos as imagens, mas eu vou passar apenas o áudio, porque o importante aqui é o áudio, né? E para que nós façamos aqui os nossos comentários e apresentemos as nossas análises, tá bem? Juntamente, como eu disse, com vocês. Vamos lá? O quarto dia das audiências começou com uma acariação entre duas testemunhas para que a juíza do caso, Neary dos Santos Arce, pudesse tentar entender quem estaria mentindo. Uma das testemunhas do terceiro dia deu uma reviravolta no caso, apontando mais 3 participantes na cena do crime em si. E quem lhe teria contado seria uma outra testemunha chamada Vivian, ex-fiel da igreja de Flor de Lis. Tal testemunha, Vivian, disse que Cristiane, mulher do réu Carlos Ubiraci, um dos filhos de Flor de Lis preso, que era o líder das igrejas, lhe disse que na cena do crime não estaria somente Flávio, filho da deputada que assumiu os disparos, mas também Simone, e que ela teria atirado. André, ex-marido de Simone preso, e Lohane, filha do ex-casal, segundo Vivian, também estariam na cena.
A juíza chamou Cristiane para ouvir seu depoimento e ela negou que tivesse dito isso a Vivian. E ainda chamou a ex-fiel da igreja de Flor de Lis de fofoqueira. Então, o quarto dia de audiências começou com uma acariação entre as duas. E depois com o depoimento da filha mais velha de Cristiane e Carlos Ubiraci, Roberta dos Santos. Então, gente, a cariação é isso, né? A autoridade, ela chama duas pessoas em que os depoimentos estão opostos, digamos assim, tá? Eles são contraditórios. Então, uma pessoa diz uma coisa, a outra diz a outra. A autoridade chama as duas pessoas, coloca uma com a outra, juntamente com a outra, e faz perguntas e deixa ali as duas responderem para ver quem está falando, quem está mentindo. Ora, se há duas pessoas e são duas versões diferentes, uma está mentindo. A cariação serve justamente para isso. Na acariação, Vivian contou novamente sua versão dos fatos e mesmo assim Cristiane negou, mesmo sabendo que poderia ajudar seu marido preso, Carlos Ubiraci. Cristiane negou. A juíza chegou a perguntar se ela estaria sendo ameaçada. Ela disse que não. A juíza insistiu perguntando se dentro da casa, dentro da família, algo poderia ser feito sem autorização de Flor de Lis. Cristiane respondeu incisivamente também não. Então, fomos ao testemunho de Roberta dos Santos, como já dissemos, filha adotiva de Anderson e Flor de Lis e afetiva de Carlos Ubiraci e Cristiane. Esta que negou que teria contado a Vivian uma nova versão sobre a cena do crime. Com a palavra, o promotor de justiça do Ministério Público, Carlos. Senhora Roberta, gostaria que a senhora começasse contando como era a vida em família, dinâmica da casa, privilégios, divisões, administração, finanças. Como a senhora chegou a esta casa? A senhora saiu da casa há quanto tempo? E como era a dinâmica dentro da casa? Havia uma distinção entre os filhos biológicos de Flor de Lis e as demais crianças? Roberta responde: bem, eu tenho 26 anos e cheguei na casa de Flor de Lis aos 3 meses de idade. Segundo o que me contaram, a minha família biológica me entregou dentro de uma caixa de sapato. E vivi na casa de Flor de Lis até meus 21 anos de idade, que foi quando eu casei. Mas continuei visitando a casa, principalmente nos finais de semana. Palavra de novo ao promotor. A senhora se considera mais afetivamente filha do pastor Carlos? Roberta: então, quando eu cheguei na casa, haviam muitas crianças. Então, Flor de Lis e Anderson costumavam repassar a responsabilidade de criar as crianças para outros moradores da casa, por conta da quantidade. Então, eles me entregaram a Carlos e Cristiane e passaram a eles o papel de cuidar de mim. Quando me perguntam, eu sempre falo que minha referência de pai era o pastor Carlos, porque eu não sentia nem o pastor Anderson e nem a Flor de Lis como meu pai ou minha mãe. Opa! Viram aqui? Isso aqui é muito importante, tá? Pontuarmos isso aqui. Porque olha o que essa testemunha diz. Eu cheguei com 3 meses. Um bebê. 3 meses. Ela não tem nem memória, conforme ela disse. Conforme dizem, eu fui entregue na casa da Flor de Lis pela minha família quando eu tinha 3 meses, dentro de uma caixa de sapato. Ou seja, conforme dizem, ela não tem essa lembrança. Imagine um bebê de 3 meses de vida apenas, chega numa família e ela cresce ali. Ora, ela vai ter o pai, a mãe, né, o homem e a mulher como pai e mãe. No caso, né, em tese, deveria ser o Anderson do Carmo como referência de pai e a Flor de Lis de mãe. Mas ela disse que não, que a referência de pai dela é o Carlos, quer dizer, era o morador da casa também, que não tinha, digamos assim, a ver com a Flor de Lis. Eu digo não tinha a ver assim, que não é, inclusive, filho biológico. Porque até se fosse filho biológico da Flor de Lis e Anderson do Carmo, menos mal. Mas não, ele era mais, digamos, uma vítima. Porque, pelo que a gente está vendo aqui, a Flor de Lis, a menina chegou com 3 meses de vida, um bebê, e ela viveu até os 21 anos de idade, e ela não teve nenhum tipo de referência, de ligação com o Anderson do Carmo e a Flor de Lis como pais. Vocês imaginem, né? Vocês imaginem que já naquela época
A Flor de Lis e o Anderson do Carmo já tinham um projeto, na verdade, não era um projeto familiar, não era um projeto de criar filhos, crianças desamparadas como filhos. Era um projeto de poder e dinheiro, pelo menos o que fica evidenciado aqui na fala dessa testemunha. Dá para entender, né? Então, olha só, o Carlos, qual idade tinha o Carlos naquela época que passou a criar essa testemunha como essa menina, como já uma mulher, claro, né? Eu digo menina porque na época uma criança, um bebê. Qual era a idade do Carlos naquela época? Ele estava ali como sendo filho, era apresentado como sendo filho do Anderson do Carmo e da Flor de Lis. Gente, olha, observando o contexto, a gente vai ver que realmente, desde o início, desde lá o começo, o projeto já do próprio Anderson do Carmo não era um projeto de família, era um projeto, ficou patenteado na fala dele, no testemunho dele, que ele contava em todas as igrejas que ia, que o primeiro objetivo dele era a Flor de Lis. Ele disse que quando viu a Flor de Lis pela primeira vez, ele tinha 14 anos de idade, e quando ele olhou para a Flor de Lis, uma mulher já de 30, ele disse, é aqui que eu vou amarrar o meu burro. O interesse dele era na mulher Flor de Lis. Não era de uma líder religiosa, não era de uma mãe afetiva, era de uma mulher, né? Tanto é que ele começa, segundo relatos, a namorar com a Simone, que provavelmente tenha sido uma ponte para ele chegar à Flor de Lis. E a Flor de Lis recebe o Anderson do Carmo dentro de casa, como eu já disse várias vezes aqui, e ao recebê-lo, passa em pouco tempo a dormir com ele, como se marido dela fosse. Lembremos lá daquele episódio, relatado pela dona Maria Edna, a mãe do Anderson do Carmo, que a Flor de Lis bateu na porta da casa dela, quando ela abriu, estava a Flor de Lis e o Anderson. O Anderson, um garoto de 14 anos, a Flor de Lis, uma mulher de 30, já com 3 filhos, e ela disse, olha, dona Maria Edna, eu vou levar seu filho comigo para orar no monte. A dona Maria Edna, coitada, inocente, falou, olha, que maravilha, vai encaminhar o meu filho, né, no caminho da fé, vai levar meu filho para a igreja, mas talvez já naquela noite o monte que ela falou foi um monte de cobertas, né? E eu sei que com pouco tempo o filho da dona Maria Edna saiu de casa e mãe, vou morar com a Flor de Lis. E foi, e a Flor de Lis aceitou. Então veja que o projeto do Anderson do Carmo, ainda garoto que fosse, não era um projeto, mesmo porque um menino de 14 anos, que projeto de família, de pai, de filhos, muitos das crianças que passaram a conviver com eles tinham a mesma idade dele, como era o caso do Wagner Pimenta, que se tornou o Misael da Flor de Lis, não é isso? Então, vamos lá. Segundo aqui o próprio testemunho da menina, ela não foi criada pelo Anderson do Carmo e Flor de Lis, ou seja, ela não tinha nenhuma referência, assim como foi ela. Todos dentro da casa provavelmente passaram por isso, né? Com raríssimas exceções, raríssimas exceções. Eu até arrisco a dizer que os próprios filhos biológicos da Flor de Lis, pelo menos o Flávio, não tinha nem a mãe como referência de mãe, né? Então, gente, já começa lá, vá desenhando, veja a gravidade da coisa. Não foi em um momento, né? Não houve um sequestro neural, como diz o Daniel Goleman em seu livro Inteligência Emocional, não foi uma coisa de momento, não. Foi uma coisa toda arquitetada, projetada, planejada. Isso já vem de há muito tempo. Essa farsa, ela não começou com a eleição de Flor de Lis a deputada ou com o projeto de se eleger, não. Vem lá do início, toda essa mentirada, esse cipoal de mentiras, né? Toda essa lama já começou lá no início. Então, volto a dizer, né, sem nenhuma tipo de raiva, nada, eu estou aqui fazendo análise fria dos fatos. A Flor de Lis tem que responder por tudo isso, porque tem muita gente, inclusive envolvida nesse episódio, que foram levadas, induzidas, ainda que inconscientemente. Vocês lembram, quem tem acompanhado aqui o canal, que eu falei na síndrome de Estocolmo, vocês lembram como é que uma pessoa que é levada, que é induzida, que é envolvida, inconscientemente, muitas vezes, ela pratica atos, né? Ela defende o seu algoz
como se fosse, ela acredita que aquela pessoa que na verdade prejudicou a sua vida, ela acredita que aquela pessoa é uma pessoa boa. É a chamada síndrome de Estocolmo, tá? Então é isso. Vou passar mais um pedaço aqui do áudio do canal Rede Rio TV e já vou ler aqui uma notícia também. Segure aí, continue nos acompanhando, tá? Muito obrigado aí pela audiência de vocês que estão nos acompanhando aqui e você que está assistindo em uma outra data, muito obrigado. Hoje é o dia 15 de dezembro de 2020, mas você pode estar assistindo aí um outro ano, tá? 2021, 2022. Muito obrigado, independentemente da data que você esteja assistindo. Vamos lá. Mãe. Então, eu sempre tive o Anderson do Carmo e a Flor de Lis como o pai e a mãe da família em si. Como era o relacionamento da vítima, o pastor Anderson, com relação às crianças? Ela via o Anderson e a Flor de Lis como pais da família em si. Tipo assim, eles estavam lá no pedestal. Eles eram uns tipos de, olha, eu olhava para eles, não como o meu pai e a minha mãe, tá? Diretamente. Eu considerava que eles eram um tipo sei lá, né? De diretores, de gerentes, de administradores, de provedores, mas não naquele apego, aquele afeto, aquele sentimento, né? De carinho, aquela proximidade de um pai. Então ela não tinha. Era uma referência assim de longe, distante, tá? Ele era um pai carinhoso? Como era o comportamento dele? Perguntou o promotor. Olha, ele era uma pessoa normal, com seus defeitos. Logicamente, nunca que eu falaria que seriam defeitos que levassem a terem feito isso com ele. Porque homem nenhum merece ter o fim que Niel teve. Principalmente por ter sido tramado e feito pela própria família dele. Olha. Porque, infelizmente, a morte do Niel foi tramada e consumada pelas pessoas que eram muito mais próximas a ele. Como vocês já têm ciência, ele tinha um círculo ali mais próximo. Perceberam esse detalhe aqui também? Ela diz, quem tramou, né, o fim do Anderson foram as pessoas mais próximas. Se fosse uma pessoa que não tivesse tido, como o caso dessa testemunha, se ela não tivesse, ou se o Anderson do Carmo tivesse passado pelo que ele passou, né, sofrido o que ele sofreu, através das mãos de uma pessoa que fosse distante, que ele não tivesse se aproximado, mas não, foram pessoas próximas, pessoas que estavam ali naquele grupo privilegiado, tá? Que passaram a ter raiva dele porque achavam que a Flor de Lis, ela era a galinha dos ovos de ouro, que ela, tudo que o Anderson do Carmo era. Gente, e eles viviam bem, né? Financeiramente falando, eles estavam em ascensão ministerial, ascensão financeira, política. A Flor de Lis se elegeu deputada mulher mais votada do Rio de Janeiro, deputada federal. Eles tinham planos para o futuro. Havia, parece, segundo aí algumas informações, a Flor de Lis tinha um projeto de sair no futuro candidata a senadora, e o Anderson do Carmo a deputado federal. Tinha a questão aí também da prefeitura de Niterói, ou era de São Gonçalo, né? A prefeitura de São Gonçalo. Então, esse tipo de coisa, ou seja, eles já estavam mergulhados no universo político, e eles estavam em crescimento. Os figurões, os medalhões do mundo gospel já estavam orbitando, já estavam se aproximando, porque onde eles veem lucro, possibilidade de ganhar dinheiro, eles se aproximam. Então vocês podem ver que os medalhões do mundo gospel já estavam ali pregando no projeto SIM, que é no Congresso SIM, que é o Congresso Internacional de Missões, que volta a dizer que se nada disso tivesse acontecido, aí com o Anderson do Carmo, substituiria lá os Gideões Missionários da Última Hora de Camboriú, né, que ruiu também, tá? Ruiu. Então, o Congresso Internacional de Missões do Ministério Flor de Lis iria substituir, quer dizer, esses medalhões do mundo gospel, esses figurões, né, esses famosões, já estavam pregando, profetizando, né, dando suas profetadas lá no Congresso SIM. Então, eles estavam em ascensão, eles estavam em crescimento, em franco crescimento, e tudo isso ruiu, e graças a Deus que ruiu. Por quê? Porque tudo estava
fundamentado na mentira, em uma farsa, em uma quimera. E graças a Deus que isso aí ruiu, porque imagine o que iria acontecer para frente se esse ministério prosperasse, tá bem? Mas vamos lá, olha, eu passei um pedacinho do áudio, tá? Segure aí que eu vou ler uma matéria aqui importante também para vocês agora e vamos comentar. O áudio, volto a dizer, que está lá no canal, a maioria conhece, é um canal parceiro nosso aqui, o Rede Rio TV, como é o canal do André Carpano, do Isaac Lobato, e vamos lá, tá? Tem uma matéria aqui, e eu vou ler para vocês, como eu disse, que está no site extra.globo.com, que diz o seguinte: juíza determina compartilhamento com o Conselho de Ética da Câmara, provas de rachadinha no gabinete de Flor de Lis. Não era para menos a tal da rachadinha acontecer no gabinete, né? Não me surpreende, não me apanha de surpresa, porque diante de tudo que o pior que poderia acontecer, aconteceu. A rachadinha é um cafezinho, né? Diante de tanta lama que a gente está sabendo, principalmente nessa tragédia que aconteceu no dia 16 de junho de 2019, nessa casa da Flor de Lis, que eu tenho chamado, comparado com a Casa dos Horrores, né? Que, como ficou conhecida aquela casa lá nos Estados Unidos, tá? Então, a Casa dos Horrores não me surpreende nada. Mas isso aqui é importante. E volto a parabenizar a doutora, a juíza Neariz Arce, né? Parabéns, doutora Neariz Arce, pelo seu brilhante trabalho. Não dorme em serviço, né? Vale cada centavo do salário que recebe. Diferentemente da Flor de Lis, né? Que o salário que recebe é do seu dinheiro, é do dinheiro público, e ela está recebendo e não merece um único níquel, né, desse dinheiro que ela recebe. Salário e verbas de gabinete, inclusive. Tá? Vamos lá, diz a matéria. A juíza Neariz dos Santos Carvalho Arce determinou o compartilhamento com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais provas e depoimentos apresentados durante as investigações do caso de rachadinha no gabinete da deputada federal Flor de Lis. A audiência foi realizada na última sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, e o pedido foi feito pelo assistente de acusação Jorge de Souza, representado pelos advogados Ângelo Máximo Macedo da Conceição e Telmo Bernardo Batista. Os advogados pediram ainda o compartilhamento dos depoimentos das testemunhas Daiane, Roberta, Érica, Raquel e Rebeca com a Delegacia de Homicídios para serem inseridos no inquérito 516/2020, que apura a terceira fase do caso Flor de Lis. A juíza também determinou o encaminhamento da cópia dos depoimentos das testemunhas para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Uma das filhas afetivas da deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza, Daiane Freire, afirmou em depoimento durante a audiência na última sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, no Fórum de Niterói, que havia rachadinha no gabinete da parlamentar em Brasília. A prática consiste na devolução de parte do salário recebido pelo assessor para o político. É aquela coisa, a pessoa é contratada, cada deputado, isso também é com vereador, né? O vereador tem direito também, os vereadores, enfim. Mas nesse caso aqui, cada deputado tem direito aí a contratar X pessoas para o seu gabinete, os ditos assessores. Esse assessor, ele recebe e não recebe, tá? Finge que recebe, mas não recebe. Então, como assim, Rafa? Ele pega o salário e devolve, ele assina como quem recebeu o salário integral, mas parte desse salário ele devolve. Para ele, não está fazendo nada mesmo. Imagine uma pessoa desempregada e alguém diz assim, você vai ficar em casa sem fazer nada e eu vou te dar, você vai assinar que recebeu 5.000, mas na verdade você vai receber só 1.000. Você vai me dar 4, devolver 4 e eu vou te dar 1.000. Pessoa, eu vou receber R$ 1.000 sem fazer nada, e se eu não aceitar, ela vai colocar outro, então me dê. Aí a pessoa faz isso,
recebe o salário, devolve a metade ou a maior parte, fica com a parte e pronto. Ou seja, é rachado no meio, né, ou rachado em partes ali, dividido, e é o chamado a tal rachadinha, que a Flor de Lis foi denunciada e pode ser aí, pode ser não, né? É mais uma situação que aperta, né? Aperta a Flor de Lis, que aperta o cerco contra a Flor de Lis. Então é mais uma parte desse castelo, desse império ruindo, tá? E fica mais próxima aí a cassação da Flor de Lis, da deputada, que eu volto a dizer, já deveria ter sido cassada. Ela já deveria ter sido cassada. Na verdade, claro que hoje pra gente fica fácil falar, mas eu estou dizendo assim, não é, ninguém sabia de nada. Mas, sabendo de tudo que sabemos hoje, a gente diz, não era nem para ela ter sido eleita, nem presidente de associação de bairro, né? Era para ter sido eleita. Então, assim, mas que fica aí registrado, né, mais uma vez, na memória popular, de que é muito importante escolher os seus candidatos. Porque olha quem está lá representando o povo, né? Sentado em uma cadeira de deputada federal e ainda, como se diz, tirando onda. Eu sou deputada federal, né? Ainda tirando onda. E blindado aí pela tal imunidade parlamentar. E por essa imunidade parlamentar, ela não está presa preventivamente como os outros réus estão. Vamos lá. Questionada pelo advogado de um dos réus, Daiane afirmou ter conhecimento da prática da rachadinha, né, pelos relatos de irmãos, que eram nomeados secretários parlamentares de Flor de Lis, e da cunhada Luana Rangel, que também possuía um cargo. Daiane narrou que em uma ocasião estava com Luana e ouviu da cunhada o relato de que precisava sacar dinheiro para dar ao pastor Anderson. Questionada pela juíza, a filha afetiva de Flor de Lis afirmou que Luana ficava com 5 mil do salário e devolvia outros 10 mil para Anderson. Veja que eu falei de 5 mil aqui, nesse caso aqui, 15 mil. Ficava com 5, devolvia 10, configurando-se aí a rachadinha, segundo o depoimento da testemunha. Em outro trecho do depoimento, a interpelada também afirmou que havia rachadinha no gabinete de Misael. Opa, respingou aí no Misael, hein? No vereador que não se reelegeu, o vereador Wagner Pimenta, que foi aí um dos primeiros filhos afetivos da Flor de Lis. Daiane relatou que após a morte do pastor Anderson do Carmo, foi nomeada para um cargo no gabinete de Misael, mas precisava devolver parte de seu salário. A filha afetiva de Flor de Lis afirmou que após receber 2 meses de salário, não quis mais permanecer no cargo. Misael e Luana, procurados pelo Extra, negaram a prática. As suspeitas de rachadinha no gabinete de Flor de Lis já tinham surgido no fim da segunda fase das investigações da morte do pastor Anderson do Carmo. Na ocasião, cópias da investigação foram remetidas pelo Ministério Público do Rio para a Procuradoria-Geral da República, para que a prática fosse investigada. Em nota, a assessoria de Flor de Lis disse que a deputada afirma que nunca houve a prática de rachadinha em seu gabinete. Claro, ela tem direito a negar, né? Ela não vai criar provas contra si mesma. Ela tem direito à defesa, ao contraditório, presunção de inocência, a esse tipo de coisa, e ela vai negar, né? Como todos fazem. Não vai dizer, não, realmente, eu fazia rachadinha, né, e tal. Ela negou até quando não pôde mais. Até quando não pôde. Porque ficou comprovado de que o Daniel, inclusive tem uma história aí com o Daniel, hein? Tem uma história aí com o menino Daniel, que não é mais menino, né? E depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? Então verifica aí se o sininho está acionado, que a gente vai trazer uma informação aqui que é bastante contundente aí sobre o Daniel. Então a Flor de Lis negou até quando não pôde, né? Ela ficou batendo o pé, né? Dizendo que o filho Daniel era filho biológico dela. A dona Maria Edna disse, a mãe do Anderson do Carmo, que já não vive mais, disse, o Daniel não é filho biológico da Flor de Lis com meu filho, tá? Não é filho biológico.
E Flor de Lis dizia, batendo o pé. Veja o grau de mentira. Quando ficou comprovado que não era, ela não, realmente eu, né, tal, registrei. Ela sabia que estava na prática de um crime e ficou negando até o fim, dizendo que o menino. Então ela vai, a questão da rachadinha, está sendo apurado, se for verdade, ela vai, mesmo assim, ela vai negar, enquanto puder. Vamos lá. Em nota, a assessoria da Flor de Lis disse que a deputada afirma que nunca houve a prática de rachadinhas em seu gabinete e que não possui conhecimento sobre os fatos narrados. A parlamentar informa que todas as pessoas que foram nomeadas desempenham funções específicas e necessárias. Isso aqui é de dar risada, né? Isso é uma piada. É uma piada. Aí tá o Tiririca, né? Deputado federal, e como ela tem a voz parecida com a do Tiririca, né? Então tudo é uma palhaçada, na verdade, né? Infelizmente, ela diz, ó o que ela diz, a parlamentar informa que todas as pessoas que foram nomeadas desempenham funções específicas e necessárias, ora, para a realização do trabalho parlamentar. Que trabalho, senhora Flor de Lis? Né? Que trabalho? Né? O que foi que a senhora fez de positivo, né, em favor do povo? Eu peço que o povo carioca, né, o povo do meu amado Rio de Janeiro, né, o que foi que Flor de Lis fez de positivo aí para vocês? Nação brasileira. O que é que Flor de Lis não fez nada, né? Fez nada. Tem nada de nada. Vamos lá. Qualquer informação sobre o seu mandato pode ser confirmado no site do Portal da Transparência. Gente, me perdoe, tá? A ironia, mas tem hora que dá vontade de rir mesmo, é uma piada, né? É uma piada pronta isso aqui. Então, é isso aí, olha, nós vamos voltar a qualquer momento com mais informações para vocês. Eu quero agradecer, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, muito obrigado por sua inscrição, por sua consideração, tá bem? Pelas críticas construtivas. Quero pedir aí, tá? O like também, se você esqueceu, e o seu comentário também é importante. Por que, gente, o like? Não é que eu estou dizendo like, porque quando a gente fala isso, porque se você gosta do canal e você dá o like e comenta, a plataforma vai entender que você está interagindo com o nosso canal, que você tem interesse no conteúdo e nos assistir. Então, a plataforma vai te informar toda vez que colocarmos um vídeo, programarmos para estreia, quando estivermos aqui ao vivo, quando eu postar um vídeo, aí o YouTube vai informar para você. Facilita, né, a informação, tá bem? Por isso que é importante a inscrição, o sininho acionado e selecionado receber todas as notificações, o seu comentário também, comente alguma coisa aí, tá? Faça qualquer comentário, porque isso é importante também e nós vamos interagindo aqui, tá bem? Por isso que eu sei que às vezes é chato, você, deixa o like, mas é por conta disso, tá? É por conta disso. Claro que você tem todo o direito, se quiser também, de dar o dislike, mas enfim, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? A gente volta ainda hoje, se Deus quiser. Eu vou estar no outro nosso canal, Tudo Revelado, ao vivo hoje, 21 horas, horário de Brasília, 21 horas para vocês que estão aí no Brasil. Eu vou estar lá com a live muito bacana, tratando do caso Flor de Lis e de um outro assunto que você, com certeza, a maioria de vocês gosta muito, tá bem? Então, canal Todo Revelado. Rafa, não sei se esse outro canal Todo Revelado não sou inscrito, não sou inscrita. Está na descrição deste vídeo, logo abaixo aí na descrição, já está o link, tá, do nosso outro canal Todo Revelado, e também no topo dos comentários está o link, é só clicar, vai lá, se inscreve, tá bem, gente? Olha, muito obrigado, tá, a vocês aí no chat participando, um grande beijo, Deus abençoe e até logo, se Deus quiser. Com licença, pessoal, tchau.